E aí, gente, bem-vindos de novo no meu canal. Meu nome é Natália Besbete. Bom, no caso de hoje, vamos falar sobre Natasha Campucci, uma menina que sobreviveu 3.096 dias em cativeiro. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreva e vamos logo pro caso. Ich denke, dass er psychisch krank war und dass er mich natürlich auch schlecht behandeln wollte, um mich klein zu halten und um über mich zu dominieren. Natasha Maria Campucci nasceu no dia 17 de fevereiro em Viena, na Áustria. Filha de Ludwig e Brigitta, Natasha falava que sua mãe não era de demonstrar muitas emoções, que ela não tolerava fraquezas ou vulgaridade, e elas não tinham uma boa relação entre mãe e filha. E o pai dela, ela dizia ser muito alegre, brincalhão e carinhoso. A Natasha tinha duas irmãs mais velhas, filhas do primeiro casamento de sua mãe, e elas a tratavam como um bebê por ela ser a caçula da família. Então, nas brincadeiras, elas brincavam de dar banho, de dar comida na boca, até levavam ela para passear no carrinho de bebê. E com isso, elas diziam que estavam treinando para o futuro. A sua mãe engravidou com 18 anos, então ela teve que trabalhar muito e amadurecer mais rápido para poder criar suas duas primeiras filhas antes da Natasha, porque na época ela se separou do marido. E ela tinha um temperamento pouco emotivo, ela aparentava ser mais fria, apesar de amar muito suas filhas. A Natasha era muito próxima da avó dela, então ela sempre ia na casa dela e a sua avó a mimava muito com chocolates, presentes e demonstrava ser muito carinhosa. Com 10 anos de idade, Natasha comia compulsivamente e assistia a muitos documentários, reportagens sobre sequestros e raptos de crianças, que era uma coisa que estava acontecendo muito na época lá na Áustria. Até que no dia 2 de março de 1998, Natasha conseguiu convencer a sua mãe de a deixar ir sozinha para a escola, porque ela via os coleguinhas tudo indo a pé, sozinhos, e ela tinha muito essa vontade. Só que a sua casa não era muito longe da escola. E antes de sair para a escola, Natasha tinha discutido com sua mãe, então elas brigaram e Natasha sempre se despedia, dando um beijo, um abraço. E nesse dia ela não se despediu, ela só pegou sua mochila e seu casaco vermelho e foi em direção à escola. Até que depois de algumas quadras, ela encontrou um homem de cabelo castanho e olhos azuis que estava encostado em uma van branca, estava olhando para nada, como se estivesse muito distraído. Então nisso ela parou para pensar se ela continuava na mesma rua ou ela atravessava, mas ela decidiu continuar. Então, quando ela chegou mais perto da van, o homem abriu a porta da van, puxou ela, colocou ela lá dentro, entrou e saiu. E Natasha só tinha 10 anos, então ela contou que ela tentava gritar, pedir socorro, só que na cabeça dela ela estava gritando, porém ela estava num estado de choque, ela estava muito assustada, então não saía voz nenhuma. E finalmente, depois que a sua voz saiu, eles já estavam andando a meia hora mais ou menos de carro. A primeira coisa que ela fez foi perguntar para o sequestrador qual era o número do seu sapato, pois ela lembrou que ela via nas reportagens sobre sequestros que era muito importante saber características do sequestrador para poder avisar a polícia, para a polícia o encontrá-lo mais facilmente. E depois de uns 45 minutos andando de carro, eles chegaram numa casa amarela no nordeste de Viena. E ao entrarem lá, parecia uma casa boa, confortável. Só que o sequestrador levou Natasha até um porão que parecia mais um cativeiro, porque era muito minúsculo, tinha 5 metros quadrados, mais ou menos. E a porta do porão ficava atrás de um armário na garagem. E só com uns 20 passos a Natasha já conseguia andar por todo lugar. E então ela dormia no beliche e pendurava suas roupas na escada. E o lugar era a prova de som, então não importava o quanto que a Natasha ia gritar e pedir socorro, porque ninguém ia ouvir nada. E nos primeiros meses de sequestro, o sequestrador não deixava a Natasha sair dali de jeito nenhum e dizia para ela que ele tentava ligar para seus pais pedindo recompensa em troca dela, só que eles nunca atendiam nem procuravam.
E ele tentava fazer com que Natasha acreditasse que seus pais não estavam se importando com ela, então que a partir dali ela seria uma propriedade dele. E quando abriam essa porta, eles desciam uma escada e davam de cara com uma porta de concreto que pesava mais ou menos 150 quilos. E o lugar fedia muito mal e tinha um beliche, um vaso sanitário e uma pia. E era basicamente isso. Então imagina, para uma criança de 10 anos, mesmo assistindo reportagens e documentários sobre, ninguém a encontrar. Então ela estava começando a acreditar que realmente ninguém estava procurando ela e que ninguém se importava com ela. Porém, os seus pais a procuraram muito e nos primeiros dias eles usavam cães, helicópteros e colavam cartazes nos bairros, nas ruas, em todos os lugares. Então, a partir disso, apareceu uma testemunha que afirmou ter visto a Natasha sendo agarrada por 2 homens e jogada para dentro de uma van branca. Então, por algum motivo que eu não sei qual, a polícia nunca pediu um retrato falado para essa menina, nunca perguntou características nem nada sobre o sequestrador. Então, com a informação da van branca, os policiais começaram a fazer uma busca, então eles investigavam toda a van branca que eles encontravam por Viena. E ao todo foram 776 vans brancas investigadas pela polícia, né, revistadas por dentro para ver se encontravam alguma coisa relacionada com a Natasha. Só que nisso a polícia cometeu um erro porque um dia antes de saírem procurando as vans, saiu no noticiário um policial avisando que iam revistar todas as vans brancas de Viena. Então, todo mundo que tinha uma van branca ou algo do tipo já sabia que ia ser revistado. Inclusive, o sequestrador que viu essa reportagem, então ele imaginava que ele poderia ser parado pela polícia, então ele se preparou e um dia a polícia parou ele, né, na rua e revistaram a van dele e tinha só materiais de construção que ele dizia que estava usando para reformar sua casa e que ele usava a van para isso, para carregar materiais. E foi só isso, depois disso a polícia liberou ele e acabou. Algumas especulações também foram feitas sobre quadrilhas de pornografia infantil e tráfico de órgãos humanos. A Natasha estava com o passaporte dela quando foi raptada por conta de uma viagem que ela tinha feito à Hungria com o pai. E isso levou aos policiais a procurarem ela também no exterior e chegaram até a acusarem a sua mãe de estar envolvida no crime, né, de ter cometido o crime ou estar acobertando alguém que esteja fazendo o crime ou que tenha feito o crime. E isso só dificultou mais ainda a investigação dos policiais. Mas na verdade é que os pais dela nunca pararam de procurar ela. Desde o primeiro dia até depois de anos, eles não paravam de jeito nenhum de procurar ela. O pai dela tinha um pouco de problema com bebida, então depois que isso aconteceu, só piorou. Então, para Natasha, os primeiros meses em cativeiro foram muito difíceis, porque ela tinha que ficar presa dentro daquele cubículo, ela não podia sair de jeito nenhum. E se ela quisesse tomar banho, ela também não podia sair, ela tinha que tomar banho ali na pia mesmo. E a comida que ela recebia também era lá dentro. E o sequestrador não deixava ela ver o rosto dele, nem conversar com ele de jeito nenhum, só se realmente ele permitisse. Ele até obrigava a Natasha a chamar ele de mestre, só que é uma coisa que muitas vezes ela negou, e sempre que ela negava alguma coisa que ele mandava, ela apanhava dele. Então, muitas vezes ele batia muito nela, deixava ela sem comida. E outra coisa também que ele fazia era mandar ela raspar todo o cabelo, porque ele tinha uma mania de limpeza, então se ele via algum cabelo dela no chão, ele ficava muito louco e batia muito nela. Então, pra não cair cabelo, por conta disso, ele mandava ela raspar todo. Então, ele começou a tratar a Natasha como empregada, ela tinha que lavar roupa, cozinhar, limpar, e na maioria das vezes ela tinha que andar semi-nua pela casa, e se ela não fizesse isso, se ela se recusasse, ela apanhava. Então, além de todo esse abuso mental, né, que ele fazia por ela ser uma menina de 10 anos, tinha o abuso físico também, por ele bater muito nela. E ela contou também que tinha vezes que ela apanhava tanto que ela não conseguia andar, então ela não conseguia caminhar até o cativeiro onde ela ficava e apanhava mais ainda por conta disso. E aí, depois de mais ou menos um ano de cativeiro, o sequestrador decidiu deixar ela sair do porão, então ela podia andar pela casa porque ela tinha que cozinhar e limpar tudo pra ele. Só que mesmo assim, não era, tipo, muito tempo.
e ela ainda tinha que obedecer tudo que ele mandava. Então, a partir desse 1 ano, ele falou pra ela que ela ia ficar ali pra sempre, que ela nunca mais ia sair do lado dele, então ela tinha que escolher um novo nome porque ela era propriedade dele. Então ele a obrigou a escolher um novo nome porque ele falou que ela não era mais a Natasha, então ele escolheu Bibiane e esse foi o nome que ele a chamou a partir daí. Então, quando completou 2 anos, o sequestrador decidiu deixá-la sair um pouquinho para respirar ar puro no jardim, coisa que ela nem lembrava mais o que era, depois de 2 anos presa lá dentro. Então, quando os dois estavam juntos no jardim, o sequestrador decidiu revelar para ela o verdadeiro nome dele, e nisso a Natasha percebeu que a partir dali ele realmente nunca ia deixar ela sair dali com vida. O sequestrador se chamava Wolfgang Prikopil. O pai dele era vendedor numa empresa de bebidas e a sua mãe era vendedora de sapatos. Ele trabalhou como assistente técnico de computadores na empresa Siemens e depois virou autônomo. E a casa onde eles estavam anteriormente era propriedade de seu avô, e tem uma história que diz que a casa foi construída na Segunda Guerra Mundial, que era um abrigo anti-bombas, então, no caso, esse abrigo virou no cativeiro onde a Natasha teve que ficar. Todas as pessoas que conheciam pessoalmente o Wolfgang achavam ele, no mínimo, estranho e, falavam que ele tinha alguma coisa com mulheres, porque ninguém nunca via ele com mulher nenhuma. Então, realmente, todo mundo que já ouviu alguma vez o achava muito esquisito. Então, depois de alguns anos, além de obrigar ela a cozinhar, a limpar a casa e fazer tudo para ele começou a obrigá-la a dormir com ele. Então, quando ela negava, quando ela não queria, ele a algemava e a obrigava a dormir sim com ele. Ela não tinha escolha, ela ia dormir ou por vontade dela ou algemada. Só que a Natasha nunca falou sobre abuso sexual nem nada do tipo, Ela se recusou de falar, ela falou que não ia falar de jeito nenhum sobre isso, então ela tem todo o direito de escolher se ela quer ou não falar, Até foi feito um filme falando da história dela e que tem algumas cenas que demonstram abusos, sexuais, só que ela nunca falou se isso aconteceu, ela nunca falou nem que sim, nem que não, então nunca ninguém teve certeza disso. Então, pela primeira vez, o Wolfgang decidiu deixá-la sair de casa com ele, Pela primeira vez, depois de anos presa ali, só no ambiente da casa e do pátio. Só que antes deles saírem, ele ameaçava ela mais ainda, dizia que se ela tentasse fazer alguma coisa, se ela falasse alguma coisa pra alguém, ele daria um tiro na cabeça dela e depois se mataria, porque ele não tinha nada a perder e ela sabia que realmente isso era verdade. E ele realmente sempre saía armado, então ela tinha medo de fazer qualquer coisa, ela tinha até medo de andar direito, por medo dele dar louca e fazer qualquer coisa. Então, depois de anos, pouca coisa mudou, ele continuou agredindo ela desde sempre. A Natasha até contou que teve um dia que ela se recusou de fazer alguma coisa que ele mandou, então ele pegou uma faca e enfiou no joelho dela com tudo, a faca ficou presa ali. E ele começou a xingar muito ela, porque ela estava sujando todo o chão de sangue, porém não era culpa dela, Então ele continuou sempre a tratando muito mal, só que tinha alguns dias que ele não era tão mal assim. Então tinha dias que ele trazia presentes para ela, trazia roupa, comprava muito livro para ela poder estudar e ler. Ele até a deixou assistir TV na sala e a convidava para comer junto com ele na cozinha, para ela não comer mais no cativeiro. Inclusive, até foi dito que ele tentou ensinar matemática para ela porque ele não queria que ela ficasse totalmente sem educação por estar ali. Uma coisa que ele fazia muito também para manipular a Natasha era dizer para ela que ele estava a protegendo porque estava acontecendo muitas coisas ruins pelo mundo. Então ele sempre pegava jornal ou alguma coisa que tivesse uma notícia ruim e mostrava para ela dizendo que eu estou te protegendo, eu estou cuidando de você aqui dentro. Até que no dia 23 de agosto de 2006, a Natasha já estava com 18 anos, ela e o Wolfgang estavam ali no jardim lavando a avó branca. E nisso a Natasha estava passando aspirador, ajudando ele a limpar, até que o telefone de Wolfgang toca e ele decide atender, então ele tenta falar com a pessoa pelo celular, só que pelo barulho do aspirador ele não consegue entender o que a pessoa está falando e não consegue falar direito, então ele decide ir para dentro da casa para conversar no celular.
Então, nessa fração de segundos, a Natasha percebeu que pela primeira vez, depois de anos, ela estava sozinha. Então, nesse momento, Natasha sabia que se ela conseguisse fugir, ele ia se matar, né? Porque era o que ele sempre dizia pra ela, que se ela tentasse ou conseguisse fugir, ele se mataria e se conseguisse, mataria ela também. Então, todas essas vezes que eles saíram juntos, que foram no total 3, ela ficava sempre muito assustada por conta disso. Até teve uma vez que eles saíram, eu acho que eles foram no boliche. Ela foi até o banheiro do boliche, né? E ele ficou esperando ela na parte de fora. E dentro do banheiro ela viu uma moça. Então ela pensou em pedir ajuda pra ela, só que ela tava com muito medo que ele fosse fazer alguma coisa, né? Então, naquele pouco segundo que ela estava sozinha ali com a avó branca, ela tinha que decidir qual vida era mais importante, se era a do Wolfgang ou a dela. Então, ela decidiu salvar a vida dela. Então, ela abriu o portão e saiu correndo. Ela saiu correndo muito rápido até que ela encontrou um grupinho de pessoas e ela chegou neles pedindo ajuda. Ela falou que ela era Natasha Campuch e perguntando se eles tinham celular, porque ela precisava ligar para a polícia, só que ninguém ali se importou, então falaram que não tinha celular e continuaram andando. Então ela continuou correndo. Então ela correu muito, ela correu cerca de 200 metros, ela pulava algumas cercas para ver se ela encontrava por ali alguém que pudesse ajudar. Então ela olhou pela janela de uma das casas e viu uma senhora assistindo TV, e nisso ela começou a gritar muito, ela começou a gritar falando que ela era a Natasha Campuch, que ela foi sequestrada e que precisavam chamar ajuda. Então ela estava muito desesperada, ela estava com muito medo que a qualquer momento o Wolfgang fosse aparecer atrás dela e levar ela de volta para o cativeiro. Então essa senhora que estava assistindo TV se chamava Andy T e ela tinha 70 anos, então quando ela viu a Natasha, ela começou a gritar que não era para Natasha entrar na casa dela, que não era pra nem pisar no gramado dela, que ela ia chamar a polícia. E ela até começou a falar coisas do tipo: ai, com tantas casas aqui perto, de todas essas casas, tu decidiu vir logo na minha. E tem muita coisa que eu vejo nos casos que eu não consigo nem acreditar, porque, tipo, é muita falta de empatia do ser humano, né? Porque imagina, tu tá sequestrada há anos, aí tu consegue fugir, tu encontra alguém diferente que tu pode conversar, que tu quer pedir ajuda e a pessoa fala uma coisa dessas pra ti. Então é uma coisa que não dá pra acreditar que aconteceu, mas essa senhora de 70 anos fez isso, né? Então, 2 policiais chegam lá na casa pra falar com a Natasha e, pra surpresa dela, eles mandam ela colocar as mãos pro ar e começam a fazer um monte de pergunta pra ela. Então, depois disso, eles pegam ela, colocam dentro da viatura e levam ela até a delegacia e, felizmente, nesse momento, o sequestro tinha acabado depois de 3.096 dias presa dentro daquele cativeiro, né, daquele lugar tão pequeno, tão horrível que ela ficava. Então, nos primeiros dias, ela ficou na área psiquiátrica das crianças e adolescentes do hospital. E por ela ser uma menina que ficou anos sem sair, ela quase não pegava sol, ela estava muito branca e faltava muita vitamina no corpo dela, então ela teve que ficar um tempo em cuidados médicos ali no hospital. Então, 2 semanas depois, a Natasha deu sua primeira entrevista para um jornal. Então, eles fizeram um acordo com ela, dizendo que eles venderiam essa entrevista para qualquer outro jornal do mundo que quisesse transmitir, porque nessa altura o caso dela já estava muito famoso, já estava muito conhecido por muito tempo. Então, ela aceita que a entrevista dela seja vendida e todo o dinheiro arrecadado seria dado para ela. Então, foram mais ou menos 120 países que compraram essa entrevista. E grande parte do dinheiro que ela ganhou foi doado, mas mesmo assim as pessoas estavam criticando muito ela por ela estar ganhando dinheiro em cima disso. Inclusive, quando ela apareceu, tinha muita gente louca atrás dela, todo mundo queria saber dela, todo mundo queria fazer entrevista com ela, então teve médicos que até a aconselharam a mudar de nome, mudar de identidade, trocar de país, se mudar para poder viver em paz. Só que ela falou que não, que lógico que não, que ela ia continuar ali. Então, quando ela começou a contar tudo que ela passava lá, as pessoas começaram a criticar muito ela, dessas 3 vezes que ela conseguiu sair de casa junto com ele, do porquê que ela não pediu ajuda, não chamou ninguém. Então, as pessoas simplesmente ignoravam o fato dela ter sofrido muitos abusos durante esse ano, né? As pessoas só se preocupavam em criticar. Ninguém nem se importava pelo fato da lavagem que ele fazia na cabeça dela, de que se ela fizesse isso, fizesse aquilo, ele ia matar ela, depois ia se matar, ia matar não sei quem.
Então ninguém se importou com isso. Então as pessoas simplesmente não se importavam, achavam que era muito simples sair, pedir ajuda com um cara armado do seu lado te ameaçando, só que não é bem assim. E a convivência com a família dela também não é muito boa, eles tiveram reencontros, ficaram felizes, só que mesmo assim eles não se reaproximaram muito mais. Então, no dia que a Natasha conseguiu fugir, o Wolfgang percebeu, né, que ela fugiu. Aí, quando ele percebeu, tem histórias que falam que ele foi até um amigo dele, né, para se despedir. Então, ele chegou no amigo, ele contou que ele tinha sequestrado uma menina, que tinha ficado com a menina vários anos e que ele precisava se matar, porque senão ele ia ser preso. Então, provavelmente esse amigo era muito próximo dele, era muito especial. Então, depois disso, ele foi até uma linha de trem e se jogou na frente do trem. Então, no dia que ela fugiu, ele se suicidou. E quando isso aconteceu, ela estava indo até a delegacia. Então, quando ela chegou lá, eles avisaram ela que tinham encontrado o sequestrador e que ele estava morto. Então, ela começou a chorar muito. Ela ficou muito assustada porque mesmo depois de tudo que ele fez com ela, ele era a única pessoa que convivia com ela, era a pessoa que criou ela, a pessoa que alimentou ela. Então, ela ficava triste em pensar que a única pessoa que ela conhecia, assim, próximo, tinha morrido, né? Tinha se matado por causa dela. Com isso, também, muitas pessoas criticaram ela, falando que ela tinha síndrome de Estocolmo, que é quando alguém se apaixona por um sequestrador ou por um abusador ou coisa do tipo. As pessoas diziam que ela era apaixonada por ele, que esses anos presa não foram tão ruins, que ela queria ficar lá. Então, tipo, sempre que alguém perguntava pra ela sobre o Estocolmo, ela ficava muito chateada, porque ela falava desde o início que ela nunca gostou dele, ela não queria ficar lá de jeito nenhum. E depois de 2 anos de todo esse ocorrido, a Natasha escreveu um livro contando tudo que aconteceu nesses 8 anos, né? Contando por detalhes tudo que ela passou lá dentro. Tem também um filme que leva o mesmo título do livro, que conta a história dela. Eu já assisti esse filme e ele é bem legal, ele é muito bom. Tem até um fato que é legal contar pra vocês, que é daquela menina que viu a Natasha sendo sequestrada, né? Que depois que tudo isso passou, que divulgaram nas redes quem era o sequestrador, ela falou que tinha certeza que se ela precisasse fazer um retrato falado, ela ia conseguir fazer. E se eles tivessem pego os donos das vans que fossem parecidos com o retrato, ela ia conseguir pegar e apontar pra ele, falar que foi ele. Então, imagina só o erro que a polícia teve nesse quesito, né? E tem várias entrevistas na internet com a Natasha e ela mostra ser uma menina muito forte, muito inteligente, então é bem legal de ver. E ela fala que ela não queria ter ficado lá, só que ela entendeu que ela precisava, porque ela precisava sobreviver e se ela tentasse alguma coisa, ela provavelmente ia ser morta, provavelmente ele ia matar ela anos antes. E a casa onde tudo aconteceu foi dada pra ela, né? Ela falou que ela queria ficar com a casa porque ela não queria que a casa virasse uma atração turística, né? Não queria que as pessoas ficassem lá olhando e lembrando dela. Então ela pegou a casa, encheu o cativeiro de areia e não sabia o que ela ia fazer com o resto, mas também não a importava, ela tava nem aí pra casa. Ela só queria que realmente não acontecesse isso. Então agora a casa é dela, mas ela falou que obviamente ela nunca vai morar lá. Então agora ela vive da venda dos livros dela. E a Natasha é uma menina muito inteligente, muito forte, só pelo fato dela ter conseguido ter coragem de fugir dali, né, com as várias ameaças dele, por ela ter conseguido superar, e eu fico muito feliz por ela. Então esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tem outros casos aqui no meu canal para vocês assistirem, se vocês quiserem. Então é isso e até o próximo vídeo.